Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa, Restaurante Fest Bistrô e, a partir de hoje, nós temos um novo apoiador, muito querido na cidade e particularmente meu também, Silvio Joalheiro. Ao Silvio, a Marta, a Thaís, a Rejane, muito obrigado por esse apoio maravilhoso que estamos recebendo de vocês. Está comigo hoje um amigo particular, muito grande, um grande amigo, que eu vou me permitir apertar a tua mão mais uma vez, né? Chico Lopes. E o Chico vem de, eu não sei se vem de Caçapava ou de Lavras. Dos dois. Dos dois. O Chico faz parte do Grupo Espírita Allan Kardec de Lavras do Sul e da Sociedade Espírita Nosso Lar de Caçapava do Sul, além de ser da área de comunicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Chico, muito bom te receber aqui, muito obrigado por ter aceito e ter viajado agora de manhã para chegar aqui para bater um papo comigo sobre o que nós vamos falar hoje, Velho Testamento, Bíblia, Espiritismo, essas coisas todas. Certo, Chico? Muito obrigado. Jader, a gratidão é minha. Mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz por estar aqui, por estar contigo, por estar trabalhando na Seara do Cristo, que isso é a grande bênção da vida. Quanto à viagem, eu conversava com a minha esposa Simone na vinda. Os apóstolos faziam tudo isso em lombo de burro e a pé, e eram milhares de quilômetros. A gente veio logo ali de carro, é rapidinho. Então isso nem dá para considerar sacrifício, isso é uma alegria que a gente tem. Tá certo, muito obrigado, muito obrigado. E Chico, como eu disse no início, o nosso programa hoje, o nosso papo, vai versar sobre Bíblia, Novo Velho Testamento, Espiritismo, etc. E já de imediato te pergunto o seguinte, é correto dizer que a Bíblia condena, que a Bíblia está aí, o Espiritismo, a doutrina espírita, digamos? Não, a Bíblia não condena. Existem alguns erros de interpretação. Em primeiro lugar, porque eu poderia te condenar por um crime que tu cometeu em 1900? Não, você não era nascido ainda. Então não tinha como você cometer algum tipo de crime, ser condenado por isso. Então, quando a Bíblia foi escrita, o Espiritismo ainda não tinha sido revelado para a humanidade. Então não tinha como condenar. Algumas edições mais modernas da Bíblia, editadas por algumas religiões, colocam lá o Espiritismo como algo condenável. Mas não, o Espiritismo está íncito na Bíblia, na essência da Bíblia está o Espiritismo e todos os seus princípios básicos. Até porque o Espiritismo é a religião de quem? Dos espíritos. Certo? Não dos espíritas. Nós somos espíritas porque somos seguidores da religião dos espíritos. Então, o Espiritismo está íncito na Bíblia em todos os seus princípios básicos. Sendo a religião dos espíritos, a Bíblia traz o Espiritismo em si. Por quê? Porque a Bíblia foi ditada por espíritos, tanto que ela é recheada de fenômenos mediúnicos, de manifestações espirituais em todos os livros. Em todos que eu li, especialmente. E Chico, fazendo uma analogia agora com o Espiritismo, quais são
os princípios básicos para o nosso público entender, tomar conhecimento, para aqueles que não são espíritas, são simpatizantes apenas. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Primeiro, a existência de Deus, que é o princípio básico de todo e qualquer livro sagrado em qualquer religião. A existência de Deus. Segundo, a sobrevivência da alma após a desencarnação, após a morte do corpo físico. Perfeito. Terceiro, a comunicabilidade desta alma após a desencarnação, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso cientificamente comprovado. Dentre os princípios básicos da doutrina espírita, os que não haviam sido comprovados ainda cientificamente, quando da revelação espírita por Allan Kardec, pelo Espírito de Verdade, o Consolador Prometido, pelo Espírito, os que não haviam sido comprovados cientificamente não foram depois. De tal forma que algumas expressões que Allan Kardec usava, como por exemplo, falando na Gênese, no capítulo 2 da Uranografia Geral, Kardec citava a expressão dos universos, enquanto a ciência citava o universo. Em 2000, a NASA aumentou, melhorou a lente do Hubble, aquele super telescópio, e aí onde existia o buraco negro, que não era alcançado por nenhuma lente ainda, não tinha sido, aí eles passaram a ver outros milhões de galáxias, e então eles passaram a referir a expressão os universos, que Allan Kardec, na Gênese, 160 anos atrás, havia usado. Então tudo é comprovado cientificamente. E olha o que Kardec disse: se em algum momento a ciência contrariar a doutrina espírita, deixemos a doutrina e sigamos a ciência. É o contrário. A ciência está confirmando tudo que o Espiritismo diz. Tu falasse em Gênese, em meia dúzia de palavras, explica para o nosso público o que tu quis dizer com Gênese. A Gênese, a palavra Gênese significa origem. É a quinta obra do Pentateuco kardeciano, que explica os milagres e as predições do Cristo. A Bíblia, o Velho Testamento, já tem o seu livro Gênesis. Sim. Gênesis, que depois foi explicado pela Gênese de Allan Kardec, que o Espiritismo nada mais é do que a explicação, a tradução em profundidade do que todos os profetas e o Cristo disseram. Então a Gênese é o quinto livro do Pentateuco kardeciano, lançado em 68, pouco antes de Allan Kardec retornar. 1868. 1868, antes de Allan Kardec retornar à pátria espiritual. Uma obra fantástica, científica, mas fantástica. Agora, Chico, na Bíblia, como é que eu vou te perguntar? Existe a palavra reencarnação? Não, a palavra reencarnação não. Allan Kardec, até a introdução do Livro dos Espíritos, ele explica que para coisas novas é necessário que criemos palavras novas. E isso a gente vê todos os dias. Então, a palavra reencarnação não existia. Por quê? Porque nem tinha como comprovar cientificamente a reencarnação. Usava-se muito a palavra ressurreição, o que depois a própria ciência veio comprovar que é impossível. Que ressurreição pressupõe-se a revivência ou o revivecimento de quê? De um corpo que já está em situação putrescível. E a ciência comprova que após a desagregação celular se torna impossível que aquele corpo volte a viver, porque já não tem nem mais fluido vital que é gerado pelo funcionamento dos órgãos físicos, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita e confirmados pela ciência moderna e pós-moderna. Então vejamos bem, a palavra reencarnação não existia. Só passou a existir a partir de 1848, quando das manifestações nas Irmãs Fox, em Reddsville, estado de Nova York, que gerou aquele despertar todo e que aí eclodiram as manifestações espirituais. E Allan Kardec foi pesquisar. E a partir de então, foi necessário uma palavra nova para um fato novo que até então a humanidade não conhecia. Conhecia, mas não estudava. E Allan Kardec, por ser cientista,
criou essa palavra, reencarnação, ou seja, seria o espírito, o mesmo espírito que reencarnaria em um corpo novo, em carne nova. Antes não existia a palavra reencarnação. Focando ainda na Bíblia, digamos, Velho Testamento, Moisés. Moisés não condenava uma coisa que o Espiritismo diz que é possível fazer, que é a comunicação com os mortos, aqueles que já partiram, que moram no outro, vivem hoje em outro universo. A Bíblia, Velho Testamento, Moisés, mais exatamente, não proibia a comunicação com os mortos? Muito feliz essa pergunta. Essa pergunta gera muita discussão. Moisés proibia, sim, mas a proibição que Moisés fazia, o Espiritismo, se proibisse alguma coisa, veja bem, o Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo segue a orientação do apóstolo Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Meu livre-arbítrio é respeitado. Então, se o Espiritismo proibisse, também proibiria. Mas o Espiritismo orienta a que não se faça. Por quê? Moisés proibia a comunicação, a exploração dos espíritos, o mau uso da mediunidade. Porque os espíritos, o que são? São os homens e mulheres que desencarnaram. Então, eles também merecem o nosso respeito. Mas eu trouxe alguns dados bíblicos onde Moisés... onde fica claro que Moisés não proíbe a comunicação correta e digna. Olha aqui. Isso aqui está em Números 11, 26 a 30. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Isso aqui é copiado da Bíblia. Bom, então correu um moço e anunciou a Moisés: Eudade e Medade profetizam no arraial. Olha a resposta de Josué, filho de Naum, servidor de Moisés, um de seus escolhidos, respondeu: Moisés, meu senhor, proibiu-lhe. E Moisés então responde: Tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta do Espírito de Deus. Então o que Moisés estava dizendo aqui? Quem dera que todas as pessoas dessem comunicação dos bons espíritos. Mas mais adiante diz assim: depois Moisés recolheu ao arraial os anciãos de Israel. Bom, então, pelo texto ele não proibiu a comunicação com os mortos. Ele proibiu a comunicação que a meninada faz nas escolas, o joguinho do copo, né? Ah, certo. E outras curiosidades para saber se vai casar com o rico, com o pobre, se vai ganhar dinheiro, se vai... Essas coisas, essas curiosidades, essas infantilidades de pessoas adultas. Isso, na realidade, Moisés proibia porque já existia naquele tempo. As fraudes espirituais existem ainda hoje. E o Espiritismo não proíbe, porque, eu repito, não proíbe nada, mas orienta a que as coisas não sejam feitas dessa forma. Comunicação com os mortos é algo muito sério. Aliás, é mais do que sério, é grave. Tem que ser tratado com respeito e com dignidade. Por quê? Porque virão comunicações de todo jaez, de todo porte moral. E é necessário saber analisar a comunicação. Allan Kardec ensina isso em O Livro dos Médiuns. Não é o nome que assina a comunicação que é importante. O importante é o conteúdo moral desta mesma comunicação. Perfeito, exatamente. Chico, a produção disse que o nosso primeiro bloco já se foi. E então a gente vai voltar com esse assunto falando sobre Velho Testamento, Bíblia, Espiritismo, etc. no segundo bloco, que é a nossa pauta do programa hoje. Dizendo isso, eu quero agradecer aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há quase 3 anos. Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa, Restaurante Fest Bistrô e Óticas Silvio Joalheiro, que está conosco a partir de hoje. Muito obrigado à Ótica Silvio Joalheiro. O nosso intervalo é 1 minuto e a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade.
SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita e está comigo hoje, para quem está ligando a TV agora ou assistindo por outra mídia, Chico Lopes. Chico Lopes vem de Caçapava, vem de Lavras, enfim, viajou hoje para estar conosco aqui hoje. Chico, no encerramento do primeiro bloco, tu estava falando sobre que Moisés não proibiu, em verdade, a comunicação com os mortos naquela época. Eu me deu uma impressão que tu ficou pela metade da tua explicação. Se tu quiser, por favor. Perfeito, Jorge. Na realidade, a proibição veio em função do atraso do povo. Né? Tanto que os mandamentos foram divididos em 10, depois Cristo sintetizou em 2, Allan Kardec já sintetizou em 1. À medida que o povo está mais amadurecido, as informações chegam mais, digamos assim, mais sucintas, né? Mais resumidas, embora profundas. Mas a questão da comunicação espiritual sempre existiu, porque todo ser humano é um médium. É comprovado cientificamente que a mediunidade é uma faculdade de natureza orgânica inerente à natureza humana. Não é um dom. Não, é uma faculdade orgânica. O dom, tu pode ampliá-lo com o trabalho no bem. Tu pode não ter reencarnado um missionário, mas tu te devotar ao bem, usar tua mediunidade a serviço do Cristo, esse dom vai ser ampliado, tu te torna um missionário, pelo amor e pelo devotamento. Mas ainda nessa questão, o profeta Jeremias, eu também trouxe apontado para evitar para evitar erros. Tá certo. Né? Jeremias, aliás, Isaías, ele diz assim: consultem os espíritos e adivinhos e sussurrarão as fórmulas. Por acaso um povo não deve consultar seus mortos em favor dos vivos? É uma pergunta de Isaías. E afirma que deve ser consultado. Isaías 8, 19 e 20. Está no Velho Testamento. Ou Jeremias, ainda falando de reencarnação, diz assim: antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Isso era um espírito, era um oráculo, no caso um médium, conversando com Jeremias. E mais adiante ainda Isaías vai dizer assim, ele conversando com a sua esposa, diz: eis que os mortos em meio aos quais nós vivemos renascerão. Renascerão com? Qual é o mecanismo de preservação da espécie humana? Não o renascimento carnal, físico, através do conúbio sexual, tudo isso é uma lei divina, não é assim que se cumpre a lei divina? Então a Bíblia, já faltaria tempo para nós aqui, para citar todos os casos de manifestações espirituais, de fala e reencarnação, ainda em Êxodos. Olha só, o oráculo fala, o oráculo no caso o médium que está, através do qual o Espírito fala, que vai dizer assim: Deus punirá a terceira e a quarta geração. Vamos fazer uma análise mais singela. Digamos assim, que você tenha cometido um crime e a sua terceira e quarta geração de familiares vai ser punido pelo que você fez? Não tem lógica. Não tem lógica. Onde estaria a bondade de Deus me punir pelo que meu pai fez? Então é óbvio que esse Espírito está falando das suas próximas encarnações. O que você não conseguiu resgatar agora, você vai resgatar mais adiante.
Por outro lado, a reencarnação é uma coisa muito viva em todos os livros, em todas as fés. Para começo de conversa, mais da metade da humanidade é reencarnacionista. O budismo, apesar de usar a teoria da metempsicose, são reencarnacionistas e são 4 bilhões de adeptos no mundo. 4 bilhões de budistas no mundo. Nós somos 8 bilhões, 8,5 bilhões de habitantes do planeta. Os budistas são reencarnacionistas. No Japão, são 150 milhões de shintoístas e são reencarnacionistas. Na Índia, os hindus são mais de quase 1 bilhão, são 900 milhões, são reencarnacionistas. No Brasil, isso é um fato que dá muito o que pensar. No Brasil nós somos 27, 28 milhões de espíritas. Mas o último censo realizado nesse assunto em 2001 apontava 68% da população brasileira acreditando na reencarnação. Disso eu não tenho dúvida. Como é que pode? Então, quer dizer, católicos, evangélicos, todo mundo acredita na reencarnação. Mas ainda usando a lógica, que nós somos espíritos, porque a gente quer saber, ter convicção daquele que crê. Digamos que não existisse a reencarnação. E aí, como é que se explica? O Jader nasceu um cara bonitão, e o outro, coitadinho, nasceu com uma aparência nada agradável. Como é que se explica alguém? Tu quer dizer como é que se explica a justiça de A justiça Deus? divina. Como é que se explica alguém que enxerga uma agulha, nasce enxergando uma agulha no palheiro, e outro que não enxerga a própria mãe? Como é que se explica alguém que corre como o vento e alguém que já nasce na cadeirinha de roda? Alguém que nasce na opulência e alguém que nasce que não encontra alimento nem no seio da própria mãe. Onde estaria a bondade divina se não existisse a reencarnação? Digamos que esses espíritos tenham tido sua primeira existência. Agora, por que não, meu filho? Tu vai assim, tu vai assado. Onde estaria a bondade e a justiça divina? Chico, eu concordo com tudo isso. Concordo. Agora eu te faço uma pergunta. Então, se tu está com a razão, e eu acho que tu está, mas vou te perguntar em função das pessoas que não aceitam a reencarnação. Por que é bom, né? Por que Jesus não falou, então, em reencarnação? Não, ele não usou a palavra reencarnação, mas reencarnação ele falou amplamente, em diversos casos. Aquele diálogo de Jesus com Nicodemos é uma coisa fantástica. Para quem não sabe rapidinho aí Claro, qual foi o diálogo? Nicodemos era um doutor da lei, profundo estudioso. O povo hebreu era profundo estudioso das suas escrituras, né? E Nicodemos tinha muita vontade de conhecer Jesus. E um dia ele era pequenininho, não conseguindo ver Jesus, porque a multidão cercava o mestre. Ele subiu numa árvore e Cristo disse: Nicodemos, dá-te pressa em descer, porque é preciso que hoje me hospede em tua casa. E aí então, ele chegando lá, ele disse, conhecendo Cristo, que daria o que ele tinha aos pobres. Estou sintetizando. E o Cristo disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje nasceu aqui um novo homem. Eu disse: mas como posso eu nascer de novo? Depois de velho, readentraram o útero de minha mãe. Não, Nicodemos, o que nasce da água é água, o que nasce do espírito é espírito. Ou seja, Jesus está falando de 2 renascimentos: do nascimento espiritual, da minha transformação íntima de todos os dias, mas está falando do renascimento físico, da água. Por quê? Primeiro, porque a gente nasce mergulhado em água, o útero materno é cheio d'água. E o corpo humano, 77, 78% do corpo humano fica constituído de água. Então ali Jesus falou de reencarnação. Em outro momento, quando falavam de João Batista, os apóstolos questionaram e disseram, e o Cristo disse: João Batista é Elias que virá. Elias viveu 900 anos antes do Cristo. Ou Elias já voltou e vocês não reconhecem. Aliás, aí eu vou concluir. João Batista é Elias que virá. Aliás, ele já voltou e as pessoas não o reconheceram e fizeram com ele tudo o que fizeram. Aí narra o livro Perturbações Espirituais, lá os Espíritos narram que João Batista foi decapitado porque Elias, o profeta, naquele tempo, sabe que o povo hebreu nos deixou a herança sublime do monoteísmo, de um Deus único. Isso é uma coisa fantástica, né? E naquela época os macabeus faziam ainda o bezerro de ouro. E Elias decapitou um dos sacerdotes macabeus, do deus Baal.
um sacerdote do Deus Baal. E aí ele gerou a necessidade de depois vir a ser decapitado, como foi João Batista, por Herodes e Herodias, sua esposa. Sentir exatamente a dor de ser decapitado. O olho por olho, dente por dente, que é a justiça divina que faz isso. Cabe a justiça divina, o olho por olho, dente por dente. A mesma coisa que o Cristo disse: ninguém sairá deste mundo sem pagar ceitil por ceitil. Mas é a Deus que compete, a justiça divina que compete, o olho por olho, dente por dente, não o ser humano. Agora, Chico, por que tu acha, na tua concepção, que o Kardec, digamos assim, como fez com o Novo Testamento, que incluiu no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, por que ele não incluiu também na proposta espírita o Velho Testamento também? Na realidade, ele incluiu menos, mas incluiu. Se nós analisarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no começo, tem alguns dados lá do Velho Testamento. A realidade é que o Espiritismo é um modelo de religião vivido por Jesus. E Jesus, em determinado momento, quando questionado sobre a lei divina, ele foi disse: ama o teu próximo de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, ama o teu Deus. Aliás, ama o teu Deus é o primeiro. É o primeiro. Ama o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. E o segundo ama o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Sim. Então, o que Cristo disse ali? Que tudo que estava descrito no Velho Testamento, nas Escrituras anteriores, e muito mais do que isso, nas Escrituras de todos os povos, porque isso é uma lei universal, né? O Cristo está tudo resumido aqui. Não havia necessidade de todo o estudo, de todo o Velho Testamento. Chico, o Evangelho, certo? Que todas as pessoas do mundo ocidental conhecem. O Evangelho de Jesus. E o Evangelho segundo, e essa palavra é importante, o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma coisa, como diria o filósofo caipira, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Kardec criou o seu próprio Evangelho? Não, em hipótese alguma. Kardec explicou as passagens, as máximas do Cristo. É isso que está lá no Evangelho? É isso que está lá. Segundo o Espiritismo. Exatamente. É a explicação das máximas do Cristo. Aliás, toda a doutrina espírita é a explicação das máximas do Cristo. Toda a doutrina espírita. E o Evangelho, que contém o aspecto religioso da nossa doutrina, as leis morais da vida, explica as passagens do Cristo. Então, que Kardec era uma genialidade, tanto que foi escolhido para ser o profeta da terceira revelação, porque a doutrina espírita é a terceira revelação. Kardec, então, analisou todo, ele era profundo conhecedor do Velho e do Novo Testamento. Ele analisou todas as parábolas do Cristo e compilou aquelas que tinham abrangência geral. Entende? Por quê? O povo daquela época, ainda muito acanhadinho no seu entendimento, não tinha condições de entender as explicações que Allan Kardec trouxe através do Espiritismo. Então, você não dá feijão para uma criança recém-nascida, não dá o leitinho materno. Naquela época, o alimento espiritual, o leitinho materno que eles precisavam, era aquilo lá. Até que, mais amadurecida, a humanidade teve condição de receber um ensinamento extremamente profundo que é a doutrina espírita. Chico, eu sou obrigado a concordar contigo quando tu disse no início que esse é um assunto que mereceria muito mais tempo do que simples 30 minutos, mas fazer o quê? O horário da TV tem que ser sagrado, né? Tá? Então, Chico, lamento dizer, mas encerrou o nosso tempo. E se tu quiser deixar alguma mensagem final, por favor, fica à vontade. Jário, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Mas antes de tudo, eu quero te dizer o seguinte. Ninguém precisa se tornar espíritas. O espiritismo não faz proselitismo. Nós não andamos correndo atrás de adeptos. Nós levamos a doutrina para as pessoas porque ela é o consolador prometido. A humanidade nunca precisou de tanto consolo e esclarecimento como precisa agora. Quem não quiser ser espírita, não se torne espírita, mas estude as obras para entendê-la, porque ela está presente em cada segundo da nossa vida. O espiritismo está presente em cada segundo, em cada momento da vida, em cada ação nossa. É uma realidade muito gritante, no bom sentido.
a gente convive com o espiritismo, seja ou não espiritismo, porque ele está em a natureza. Perfeito. Chico, eu quero mais uma vez te agradecer. Eu te agradeço a oportunidade de trabalho, já. Desejar um bom retorno para Caçapava, para Lavras. Para os dois. Para os dois, tá? A esposa do Chico, a Simone, está aqui conosco. Uma boa viagem para vocês, um bom retorno. E mais uma vez, muito obrigado mesmo. E dizendo isso, estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa, Restaurante Fest Bistrô e hoje, a partir de hoje, Silvio Joalheiro, Óticas Silvio Joalheiro. Um abraço para o Silvio, mais uma vez, para a Marta, para a Thaís, para a Rejane e para todo aquele time maravilhoso lá da Silvio Joalheiro. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô. O primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto.